Bons dias! Tudo bem? Você já assistiu à resolução das questões da prova discursiva do PISME Módulo 2, ano 2021? Se não conhece, permaneça no vídeo e, enquanto isso, se inscreva no canal. Vamos ver a vinheta. Muito bem, vamos tratar nesse vídeo da resolução e explicação das questões da prova do PISME da Universidade Federal de Juiz de Fora do ano 2021. Mais precisamente, vou resolver para você as questões do módulo 2, tá certo? Vamos então à questão que nos interessa. Para que você possa acompanhar a leitura, vou chegar aqui para o cantinho e observe o texto. Um cientista está usando um gás ideal monoatômico como substância de trabalho de uma máquina térmica, com um ciclo específico que é necessário para o seu trabalho. Ele constrói seu equipamento de modo a realizar o seguinte ciclo, com 0,1 mol de gás. Inicialmente, o gás encontra-se com um volume de 2,49 litros e a pressão de 1 × 10⁵ Newton por metro quadrado, iniciando o ciclo. Muito bem, já que ele vai falar de ciclo, vamos fazer o seguinte, vamos começar a construir um gráfico para visualizar este ciclo. Então vamos lá, ele fala aqui que é 0,1 mol, e que o volume inicial é 2,49 litros e a pressão 1 × 10⁵ Newton por metro quadrado. Então vamos escolher aqui, por exemplo, esse ponto aqui, como sendo o volume 2,49. Só que em vez de usarmos o volume em litros, eu já vou passar isso para metro cúbico, porque é o único dado que não está no sistema internacional. Observe no resto do enunciado que a pressão está no sistema internacional, que a constante universal dos gases está no sistema internacional. Então vamos passar isso para metro cúbico. Lembre-se que 1 metro cúbico tem 1000 litros, certo? Ou 10⁻³ litros. Então, 2,49 litros vai ter um volume V. Neste caso, 2,49 dividido por 1000, que aqui nós vamos representar multiplicando todos os números por 10⁻⁻3, que é dividir metro cúbico. Combinado? Então, ele começa neste volume de 2,49 metros cúbicos a uma pressão que ele chamou de 1 × 10⁵, que aqui eu vou representar a pressão também neste eixo, usando a unidade de 10, multiplicar todos os números por 10⁻⁴. E vamos chamar isso de Pascal, que é Newton por metro quadrado. Combinado? Por que eu estou colocando 10⁻⁴? Daqui a pouco você vai perceber. Então, a pressão inicial é 1 × 10⁵, ou 10 × 10⁻⁴. Vamos colocar aqui 10 × 10⁻⁴. Na sequência, ele inicia o ciclo, esse gás expande, ou seja, aumenta de volume, a pressão constante, de modo a alcançar o volume de 4,98 litros. Então, ele vai aumentar o volume, sofrer aqui uma expansão, a pressão constante, até o volume dobrar. Ele foi para o valor de 4,98, ou seja, ele dobrou o volume, 4,98. Muito bem. Na sequência, posteriormente, a temperatura desse gás diminui a volume constante, reduzindo a sua pressão para 2,5
vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Então, ele vai aqui a volume constante, ele vai reduzir a pressão até a pressão atingir o valor de 2,5. 2,5 vezes 10 elevado à quarta Pascal. Por isso eu coloquei a potência de 10 à quarta aqui no eixo. Então ele veio até este volume, chamando aqui o estado inicial de estado A, o estado B, o estado C, que acabamos de chegar. E em seguida, o gás é comprimido a pressão constante. Comprimido, redução de volume a pressão constante. Então, ele vem numa pressão constante, ele vai diminuir o volume, retornando ao volume inicial, que é 2,49. 2,49. Finalmente, o gás é aquecido a volume constante, retornando à sua temperatura inicial. Então, ele é aquecido, retornando à sua temperatura inicial, a volume constante. Então, nós temos aqui um ciclo no sentido horário. Perfeito? Um ciclo no sentido horário. Muito bem. Caso necessário, utilize a energia interna 3 meios de nRT e a constante universal 8,3 joules por mol Kelvin. Portanto, tudo no sistema internacional. Com essas informações, responda os itens a seguir. Vamos ao item A. Determine a quantidade de calor recebida pelo gás na parte do ciclo na qual ocorre aquecimento isovolumétrico. Opa! Quando você tem um aquecimento isovolumétrico, quer dizer que o volume está o quê? O volume está constante. Isso é muito importante para nós. Muito bem, então ele está se tratando de qual parte do ciclo? Ele está tratando aqui do estado D de dado até o estado A. Esse pedaço aqui é o que nos interessa neste ciclo, a volume constante. E queremos calcular a quantidade de calor que existe, que foi fornecida nesse aquecimento. Lembrando que quantidade de calor, pela primeira lei da termodinâmica, é igual à variação da energia interna mais trabalho. E lembrando ainda que trabalho é dado pelo valor da pressão, quando a pressão é constante, e variação de volume. Portanto, só existe trabalho quando tem variação de volume. E neste enunciado, nós estamos num aquecimento isovolumétrico. Portanto, a variação de volume é uma variação nula. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. O trabalho é nulo. Então, aqui na lei da termodinâmica, o trabalho vai ser nulo. Desta forma, a quantidade de calor que o gás vai receber nesse aquecimento coincide com a variação da energia interna, que podemos escrever aqui como 3 meios N, R, variação da temperatura. Certo? Porque nós estamos falando de variação de energia interna. A variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura do gás. Lembrando ainda que, se você conhece, lembrando da lei dos gases, lá da equação de Clapeyron, pressão vezes volume é igual a quem? N, R, T. Agora observe o seguinte. Nós estamos numa situação que o volume é constante. Se o volume é constante, o que pode variar é a pressão e a temperatura. E nesse caso, uma variação na temperatura é diretamente proporcional à variação de pressão, porque o volume está constante. Logo,
para facilitar a resolução, a gente não precisa calcular a temperatura do estado D e nem a temperatura do estado A. Nós podemos substituir nesta expressão o 3 meios permanece e o NR, variação de temperatura, é igual à variação de pressão vezes o volume. Ó. Nós podemos escrever aqui variação de pressão vezes o volume. Vai ser mais fácil, porque nós já sabemos a pressão final do estado A e a pressão inicial do estado D de dado. E o volume é constante, nós também já sabemos. Então, observe. Lembrando que a variação de pressão ela é dada pela pressão final menos a pressão inicial, não é isso? Então, observe aqui o seguinte. A variação de pressão é a pressão final do estado A, que vale 10 vezes 10 à quarta, menos a pressão inicial, que é 2,5 vezes 10 à quarta. 10 menos 2,5 dá 7,5 vezes 10 elevado à quarta, que é o que está aqui no nosso eixo. Isso é a variação de pressão. E qual é o volume nesta transformação de D para A? O volume é constante e ele vale 2,49 vezes 10 a menos 3. Observe, então, 2,49 vezes 10 a menos 3. Ótimo! Nesta situação, quanto vai dar a quantidade de calor? A quantidade de calor, então, vai ser 3 meios, que multiplica 7,5, que multiplica 2,49, tudo isso vezes 10, porque 10 à quarta vezes 10 a menos 3 vai ficar 10 elevado a 1. Agora você tem que ir lá no cantinho da sua folha de prova, do seu caderno, ou no dia da prova, e fazer essa multiplicação bem feita. O resultado desta multiplicação eu já vou colocar para você, mas você precisa treinar este resultado, tá certo? Este resultado vai dar quanto? Alguém já fez aí? Então, quanto que deu o resultado disso? Vai dar 28. Muito bem. Vai dar 28. Vezes 10 elevado a 1. Portanto, qual é a quantidade de calor que o gás recebeu neste processo? Ele recebeu 280 o quê? Calorias ou joule? Observe os dados. Nós fizemos toda a resolução no sistema internacional. Então, isso significa 280 joules de energia foi fornecida para o gás. Muito bem. Aposto que você já tinha realizado esse cálculo e obtido o mesmo valor. Tenha sempre cuidado com as multiplicações e divisões. Vamos agora ao item B da questão. O item B: encontre o módulo do trabalho, portanto, queremos o trabalho realizado pelo gás quando essa máquina realiza esse ciclo. Então, nós queremos calcular o trabalho no ciclo. Muito bem. Para resolver isso de modo mais prático, observe o que eu vou fazer aqui com você. Vamos tentar copiar esse gráfico e levar para a outra página, para que você possa acompanhar melhor essa resolução, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trazer esse gráfico para cá. E vamos subir ele aqui um pouquinho, para ficar mais fácil a sua visualização, tá certo? Muito bem. Acompanhe direitinho o que vamos mostrar para você nesta figura. Por que que eu estou trazendo isso? Ele pediu o trabalho realizado no ciclo. Você tem mais de uma maneira de resolver. A maneira mais prática, mais rápida de você resolver é lembrando da propriedade de que a área interna do ciclo fornece
o trabalho realizado no ciclo. Se você lembrar desta propriedade, fica muito mais fácil a sua resolução da questão. O trabalho é numericamente igual à área interna desse ciclo. Atenção, área interna. Essa que marquei aqui de amarelinho, ó, para você. Essa que marquei aqui de amarelinho. Apenas isso. Lembrando que a área deste ciclo vai ser dado pela base, que é esse termo aqui, vezes a altura, que é essa parte aqui. Então, se você lembrar, se eu adotar essas letrinhas aqui, ó, base vezes altura, nós precisamos, então, calcular esse trabalho. Esse trabalho vai ser dado, então, fazendo o seguinte. O que é a base desta figura? É a variação de volume, ó, 4,98 menos 2,49. Como eu tinha falado, um é o dobro do outro. Portanto, 4,98 menos 2,49 é essa base, que vale 2,49. Qual a unidade disso, hein? A unidade disso é 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Atenção, tá aqui. Tudo isso vezes a altura, que está aqui, ó. Qual que é a altura desta figura? Esta figura tem 10 menos 2,5, que é 7,5, vezes 10 a quanto? Vezes 10 a quarta Pascal. Observe que está tudo no sistema internacional. Você tem apenas que fazer essa multiplicação. 2,49 vezes 7,5. Multiplicação que você fez no item A. E o resultado dessa multiplicação? Quanto que dá esse resultado, hein? Esse resultado dá 18,7. Pode fazer aí na sua calculadora para adiantar, vezes 10. Portanto, o trabalho é igual a 187 joules. E assim você acabou de resolver a questão número 1 e parte para o abraço, não é? Era apenas isso. Vamos rever a pergunta. Determine o módulo do trabalho ao realizar esse ciclo. Fizemos o ciclo completo, 187 joules. Muito bem. Feito a questão número 1, vamos agora à questão número 2 dessa prova do ano 2021. Também é da área de termologia. Quando fornecemos calor a um bloco de gelo, suas partículas absorvem energia, com consequente aumento de temperatura. Porém, existe uma temperatura em que a estrutura molecular do gelo não consegue manter-se, temperatura de fusão. E ao atingir essa temperatura, a organização molecular modifica-se, ou seja, o gelo começa a derreter. O calor recebido nesta fase é usado para realizar a mudança de fase do sólido para líquido. E não ocorre variação na temperatura. Após a fusão do gelo, se é fornecido mais calor, a temperatura do líquido aumenta. Um exemplo desse processo é descrito pelo gráfico abaixo, ou aqui no meu slide embaixo. Vou te dar licença aqui, para mostrar o gráfico para você. Enquanto você acompanha esse gráfico, observe aí em cima. Observe que o gelo inicialmente está a menos 30 graus Celsius. Ele sofre um aquecimento após receber 1.500 calorias. Depois ele recebe calor e sofre fusão. Em seguida, ele é aquecido, a temperatura dele aumenta até 30 graus ao receber mais calor. Então, vejam que o enunciado ainda fornece para nós o calor latente de fusão, 80 calorias por grama, que é o calor, e o calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. E pede, determine. O que ele pediu para você determinar?
Preste atenção aí na pergunta. Ó. Veja bem, qual a massa de gelo usada no processo? Letra B, qual o calor específico do gelo? Esse aposto que você já sabe de cor, mas você precisa demonstrar o valor que você já sabe de cor. Qual é a quantidade total de calor usado em todo o processo, desde o início? Então vamos lá. Para tratarmos da resolução apenas da letra A, eu vou eliminar esse pedacinho aqui com vocês e vamos resolver então apenas a letra A por enquanto. Vou descer aqui mais uma vez para poder fazer a leitura do gráfico. Qual é a massa de gelo usada no processo? Para calcularmos a massa de gelo, observe que já sabemos o calor latente da fusão. Ou seja, o calor latente de fusão já é conhecido. E aqui no gráfico, observe, você tem a quantidade de energia que foi usada durante a fusão. A fusão é esse pedacinho que eu estou marcando para você. Olhe bem, ela começa após o gelo receber 1.500 calorias e termina ao receber 9.500 calorias. Quanto de calor foi usado somente aqui na fusão? Essa fusão usou 8.000 calorias, ó, que foi 9.500 no final do processo da fusão, menos o 1.500 que foi usado no aquecimento do gelo, de menos 30 até 0 graus. Então, lembrando que calor é igual à massa que muda de fase, vezes o calor latente da fusão. Você tem o calor que foi fornecido, o calor latente da fusão e falta determinar a massa. Então, calor dividido pelo calor latente da fusão permite calcular a massa de gelo que foi derretido, que estava no processo. Qual é a quantidade de calor? 8.000 calorias. Dividido pelo calor latente, que é quanto? 80 calorias por grama. Então, a massa é igual a 8.000 dividido por 80, a massa é igual a 100 gramas de gelo que está no processo. Nossa, esta questão foi relativamente fácil. Você precisava saber interpretar o gráfico e precisava ainda de mais uma coisinha, não é? Além de interpretar o gráfico, você precisava lembrar da expressão da mudança de fase. Portanto, era uma questão que precisava de poucos recursos. Vamos agora à resolução da letra B da questão. O que é que pede a letra B? A letra B, qual é o calor específico do gelo? Portanto, a letra B trata-se desse pedaço aqui do gráfico, ó, do aquecimento do gelo. Nós temos aqui, ó, a temperatura inicial do gelo, a temperatura final do gelo e a quantidade de calor que foi necessária para aquecer o gelo de menos 30 até 0 graus Celsius. Então, neste pedaço, nós vamos aplicar a equação fundamental da calorimetria: massa, calor específico, variação da temperatura. Então, podemos escrever, ó, queremos calcular o calor específico. Então, a quantidade de calor que o gelo recebe, dividido pela massa e pela variação de temperatura, nos permite calcular o calor específico. E é isso que nós vamos fazer. Vamos aqui, ó, aqui do lado, calcular o calor específico, fazendo a divisão de qual é a quantidade de calor que o gelo recebeu nessa variação de temperatura. 1.500 calorias ele recebeu. Qual é a massa? Calculamos no item A e vimos que foi 100 gramas. Qual é a variação de temperatura? Variação de temperatura. Temperatura no final do aquecimento, 0 graus. Temperatura do início, menos 30. Então, aqui você tem que tomar muito cuidado. 0 menos 30. Atenção com isso. Certinho?
Muito bem. Então, o calor específico do gelo, vamos lembrar que estamos calculando o calor específico do gelo, vai ser 1.500 dividido por quanto? 1.500 dividido por 100 vezes aqui embaixo, 0 menos 30, dividido por 30. Portanto, o calor específico do gelo vai dar 1.500 dividido por 100 dá 15. 15 dividido por 30 dá meio, aquele valor que você já sabia de cor, 0,5 calorias por grau Celsius. Fique atento. Se você colocasse aqui apenas o resultado, a UFJF, a banca que montou a prova, não iria corrigir esse item. Te daria 0 no item B, caso você colocasse apenas a resposta. É muito importante que, se a prova é discursiva, você precisa demonstrar os cálculos ou argumentar, explicar o resultado que, porventura, você coloque lá. Muito bem. Vamos agora ao último item da questão, o item C. O item C, qual a quantidade total de calor usado em todo o processo? Observe que ele mostra a quantidade de calor usada no aquecimento do gelo, a quantidade de calor no final da fusão, e ele está querendo saber essa quantidade de calor aqui, ó, qual é a quantidade de calor total. Viram? Olhou aí direitinho? Então, muita atenção, nós queremos calcular esse calor total. Observe que nós podemos calcular aqui, ó, nesta etapa de aquecimento da água, nós podemos calcular a quantidade de calor que é necessária só para aquecer a água líquida, de 0 graus até 30 graus. Vamos fazer isso primeiro, para depois saber o calor total que ele pede. Então, a quantidade de calor para aquecimento da água, tá certo? É dada por massa de água, o calor específico da água e a variação de temperatura que a água sofre. Essa quantidade de calor é, então, 100 gramas. O calor específico da água foi dado no enunciado, vale 1, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é 30, menos a inicial, que é 0. Muito cuidado, meu querido, minha querida, porque a temperatura inicial não é a temperatura inicial do gelo, é a temperatura inicial da água. Nós estamos aqui aquecendo água líquida, tá certo? Então, a quantidade de calor no aquecimento da água vai ser 30 menos 0 dá 30 vezes 1 vezes 100, o que dá 3.000 calorias. Logo, qual é a quantidade de calor total? A quantidade de calor total é a soma da quantidade de calor que já foi usada até a fusão completa, mais a quantidade de calor que é usada no aquecimento da água. Então, nós podemos escrever que é 9.500 mais a quantidade de calor do aquecimento da água. Tá certo? Então, a quantidade de calor total vai dar 9.500 mais 3.000, 12.500 calorias. E assim, partir para o abraço e comemoração por mais uma questão de física realizada na prova, não é isso? Muito bem, espero que você tenha compreendido a resolução das duas questões. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta, é só enviar um e-mail. Você tem um e-mail logo abaixo do vídeo. E aí, você se inscreveu?
Se não se inscreveu, aproveite, se inscreva, divulgue para seus colegas de sala e de outras escolas este canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.